Hoje nós vamos falar sobre a saúde da mulher. Acho que vai ser muito interessante. Boa noite a todos. Estamos aguardando o Dr. Guilherme entrar aí. Boa noite, Dr. Guilherme. Oi, Gislene. E boa noite, tudo bem? Bem, e você? Joia! Tudo tranquilo? Tudo ótimo, graças a Deus, e com você. Graças a Deus, tudo bem também. Ah, então tá ótimo. Um prazer ter você aqui para a gente falar de um assunto importantíssimo, né? Prazer é todo Muito meu. obrigada por Prazer é todo aceitar aí meu. o nosso convite. E parabéns pelo seu trabalho também, que eu acompanho o seu trabalho. Parabéns bastante, viu? Ah, obrigada. Obrigada. Então, boa noite, né, pessoal? O pessoal já está entrando aí. E você podia começar apresentando aí, né, para os nossos seguidores, que tem os meus seguidores também. Quer esperar mais um pouquinho? O áudio tá bom para você? Ou tá alto, tá Tá, baixo? tá ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo. Vou colocar. Ótimo. Tá. Tá entrando, pessoal. Boa noite, gente. Estamos aguardando um pouquinho aí para começar, né, nosso papo. E a arquitetura na pandemia? Como é que está? Ah, a palavra é bombando. Já estou até É cansada. mesmo? Ó, a Luciana Nossa, entrando. A Ana Branco, lá de Portugal. Ei, Ana. isso. Olha, tá muito bom. Todo mundo agora quer fazer alguma coisa, quer mudar, quer trocar, quer mudar o visual. Eu tô precisando de uma coisa mais aconchegante. Tô querendo uma casa nova. Eu Muito, acho que o muito pessoal home passou a dar office. muito, o pessoal passou a dar muito valor ao ambiente que ele mora, né? Agora a qualidade de Com vida de onde ele certeza, mora, né? com certeza. Tá muito procurado um trabalho, assim, todo mundo tá querendo algum trabalho, alguma coisa. Bem bacana. Muito bom. Graças a Deus, né? Ó, é claro, Tudo tem o seu lado bom, né? Tudo tem um propósito. Vai, claro. sempre tem algumas vantagens. É, a sociedade vai se readequando, né? Com novas perspectivas, novos cenários, né? Isso. Isso é mais do que natural, né? Procurando muita casa de campo, definindo agora eu preciso realmente de construir muito condomínio, né? É, parece que a procura por condomínios, então, tá assim, né? Muito intensa. Estou fazendo 3 projetos de arquitetura para condomínio agora, depois da pandemia. Assim, as pessoas estão É muito mesmo? decididas a ter uma casa assim de descanso, para sair da cidade, principalmente quem tem filho, né? É muito, muito Com interessante. certeza. Legal. E eu acho que é um caminho Muito sem bom. volta, né? Hoje mesmo eu fui comprar uma bicicleta para o meu filho e foi assim, custei achar que eu queria, porque não tinha Não tem, não tem para pronta entrega. tem não, não tem bicicleta. É outra coisa, né? Isso também vai ajudar na saúde, né? Acaba que, Com certeza. E vai criando novos hábitos, né? Depois que a pessoa começa a criar esse hábito, ela acaba incorporando aquilo no seu cotidiano, às vezes até sentindo falta disso. Né? com certeza. Depois vai ficar sentindo falta mesmo. O que você acha? E a hora que você quiser começar, você fala. Já Ah, tem uns podemos 5 começar. minutos, né? Você que manda.
Ah, fique à vontade. Podem me falando de outros assuntos também, né? Interessantes. Tô dentro também. Deixa eu ver quem está chegando aqui. Ah, o Marcelo, um amigo meu. Fala, Marcelão. A Ana, lá de Portugal, já falei. Tem Uma muita grande amiga gente. minha. É, bacana. O assunto é muito interessante, né? E Cássia e Rose. A gente vai se adequando também a isso, né? Eu também não nem participava de lives, essas coisas, né? Até a gente É, vai com certeza. aprendendo a conviver com novos métodos, né? Faz parte, né? É uma forma de comunicar, é uma forma de passar para as pessoas o que a gente sabe, né? Eu já fiz Uhum. várias lives e tem muitas perguntas, muitas dúvidas, as pessoas às vezes não têm noção das coisas, né? Assim, nunca procuraram entender também, né? Meu irmão Rodrigo, ele é cirurgião plástico, também está ali, chegando, no tchau. Isso. Tá todo Meu mundo chegando aos amigo, pouquinhos. Rodrigo e a Lu. Você vai conhecer o Leonardo, né? Esposo dela. Conheço o Leonardo e a Luciana. Isso, A isso Luciana mesmo. é minha prima também. É bacana. Mas você quer começando? Nós podemos ir começando, Então Gislene. vamos, Vamos lá. apresenta aí, doutor. Meu nome é Guilherme Lacerda. Eu sou oriundo de uma família de médicos, sabe? Meu pai é médico, ginecologista. Meu irmão mais velho, Rodrigo, é cirurgião plástico. E eu sou ginecologista e agora estou trabalhando muito com a parte de nutrologia, né, longevidade. E meu irmão mais novo, Leonardo, é urologista. Então, Bacana. uma família bem focada nisso, sabe? Ah, muito bom. O assunto em casa, nas Nossa, reuniões mãe. de família. Perspectivas da medicina, para que cenário que a medicina vai, como que a gente conduz o E paciente, então é sempre assim, faz é parte. sempre trocando boas ideias. Isso mesmo. Gente, boa noite aí para todos. Tem os seguidores aí do doutor Guilherme que não me conhecem. Eu sou Gislene Lopes, sou arquiteta, design de interiores, formada há 32 anos, trabalho na área comercial, residencial, adoro a área médica, faço várias clínicas, tenho vários clientes médicos e é uma área que eu gosto muito e estou tentando me especializar nela. Eu acho muito bacana, muito diferente, produtiva, rápida, né? Porque a gente tem pressa para fazer. Então, gosto muito. Parabéns aí, porque é uma área muito bacana, viu, Guilherme? Para a família Bacana. toda, eu acho que cuidar do outro e poder ajudar, né? Porque a gente faz, vocês, né, fazem tantas coisas importantes na saúde e isso Uhum. é muito, eu considero muito especial, acho muito bacana. Obrigado. Então, eu queria te perguntar o que é a medicina integral? O que significa? Uhum. Como que funciona? Explica pra gente aí. Isso é um conceito que eu vinha notando essa necessidade na minha área há um certo tempo, sabe? Ainda mais com as Uhum, mulheres que vão chegando numa etapa da vida que acabam que as patologias não são só ginecológicas, né? Então elas tinham sempre claro. queixas da saúde mental, queixas de desordens metabólicas, hormonais, Uhum, e isso eu fui vendo a necessidade que as pacientes tinham, que não que de forma alguma tirando o papel do especialista, é fundamental e são imprescindíveis, né? Eu, inclusive, é. preciso sempre de especialista em cada área, né? Mas esse conceito ele surgiu lá nos Estados Unidos, mais nos anos 90, numa medicina um pouco mais preventiva e não tanto curativa. E eu me Uhum, interessei bastante para o assunto, há alguns anos para cá, vim estudando muito, eu sou muito estudioso, eu gosto muito de ler, e eu fui me formando. No início você fica com um pouco mais assim, ressabiado, né, que é natural, ainda mais nós que somos mineiros, né? Mas depois eu uhum, fui vendo que o negócio era muito baseado em ciência, muito baseado em estudo, muito baseado em evidência, e aquilo foi me cativando, e eu pensei, olha, eu posso oferecer um resultado um pouco melhor, agregar valor ao meu trabalho, né? com E isso foi certeza. se tornando uma coisa muito bacana, foi me engrandecendo muito, e eu fui aplicando isso nos pacientes, e no final foi tomando corpo. Então é uma medicina que ela é focada um pouco mais para o lado preventivo. É lógico que ela atua muito na área curativa, né? Uhum, Mas você entender o ser humano como um todo,
né? Porque o paciente ele é um todo, né? Ele é uma máquina, né? Então ele tem que estar conectado bem com a sua cabeça, com o seu corpo, com a sua dieta, com a sua atividade física, até a parte espiritual eu acho importantíssima, né? Com certeza. Então, e a gente usa muito o conceito de idade cronológica com a idade biológica, sabe? Porque às vezes o paciente tem uma idade cronológica X, mas tem uma idade biológica bem diferente, ou o inverso. Então, hoje esse modelo, ele é muito intenso, hoje ele está em mais de 100 países, tem mais de 300 mil médicos envolvidos nesse modelo, e eu acho muito bacana, os resultados são assim, muito gratificantes, sabe? Então, você ia falar? Eu concordo, acho assim super importante, faço isso, e a gente tem que ter todos os hormônios, todo o corpo, né, no total, ele tem que ser olhado e tem que estar 100% organizado, né, na medida certa. Na verdade, é uma máquina que ela tem que estar em simbiose todos os seus processos, né? Então era muito comum, está com uma dor de cabeça, vai no neurologista. O neurologista já passa um remédio que dá queda de libido, ela vem no ginecologista que melhora a libido, mas o remédio aumenta ela de peso, ela vai no endocrinologista. No final, a paciente está com a polifarmácia dentro de casa, sendo que os profissionais não se ouviram. Era isso que eu percebia. Eu falava, poxa, mas o remédio que o colega passou com boa intenção atrapalhou minha área. Às vezes eu passei um que atrapalhou a área dele. Então, esse é um conceito um pouco mais abrangente, que é espetacular, sabe? Eu acho que a gente fica na mão de várias informações. E aí, em quem confiar? Exatamente. Eu fiz essa opção e tenho uma médica só que eu só trato com ela e é tudo. É a medicina integral, né? Que a gente acha que, eu pelo menos acho que é a melhor opção. E a gente acaba cuidando do geral, né? Exatamente. Então, eu acho muito bacana. Eu utilizo essa medicina em mim, né, nos meus familiares, minha esposa, meus filhos. E sempre que eu posso, né, a gente tenta aplicar esse modelo, que é muito gratificante. Bacana. Eu acho muito inteligente, porque vai facilitar as nossas vidas, né? Em vez de você ficar conversando com várias pessoas, você vai focar num médico só, vai ouvi-lo e vai conseguir cuidar no geral do seu organismo e da sua saúde, né? No todo. Nessa época de pandemia mesmo, foi bem nítido isso, que o paciente não podia se deslocar muito, ele não podia ir em vários médicos, então você acabava falando assim, olha, eu tenho esse problema de saúde, eu tenho esse, aquilo, então você tinha que, às vezes, pelo menos, saber onde você pode ajudar aquele paciente, que não pode, às vezes uma senhora de idade não podia, ela tinha que vir ao ginecologista, fazer algum tratamento, mas dali você já tinha que conduzir a hipertensão arterial dela, o diabetes dela, tinha que fazer né, um atendimento um pouco mais abrangente, né? Agora, deixa eu te perguntar, quais são os tratamentos, quais são as etapas, né? Os tratamentos que a mulher deve fazer em cada etapa da vida. Porque a gente vai, né, pulando as fases, vamos dizer, de 10 em 10 anos, que considera as fases? Isso é relativo, né? A mulher, ela é bem peculiar, né? Porque a vida dela é um pouquinho mais, eu brinco com os pacientes que elas são tão especiais que ela tem um médico só para elas, né? Que é o ginecologista, né? Então, assim, muito da parte inicial que vai funcionar, que vai ser a vida da mulher futura, na maioria das vezes no início não está no controle dela. Se você pensar bem, a gente existe desde que a fecundação intraútero, né? Então, os primeiros 9 meses, a mulher ela é reflexo daquilo que foi o pré-natal, a gestação dela. Então, se a mãe fizer um pré-natal muito bem feito, né, acompanhar toda a vacinação, todos os nutrientes que têm que ser usados, que são metilfolato, que o pessoal conhece como ácido fólico, o iodo, todas as vitaminas que precisam. Então, a vida da mulher começa ali, né? Então, depois vem a infância, vem a adolescência, que aí é muito importante esses primeiros anos de vida, vamos dizer, os primeiros meses, primeiros anos, é o aleitamento, né, que é mais importante de todos, né? Tem uns trabalhos muito interessantes mostrando que mães que amamentam até 6 meses, o filho tem uma tendência a sobrepeso X. Que amamenta há 2 anos, a tendência de sobrepeso é muito menor.
e por aí vai. Então, e além disso, os primeiros anos da mulher, ela depende do que os pais põem dentro de casa para ela, né? Então, um pai que é muito comum você ver, se os pais falam, deixa ele comer isso, ele é criança. Tá na hora de comer agora a bobagem, é agora, é muito doce, é muito agora. Que depois ele não vai poder. Mas é exatamente o contrário, porque ali é que você cria o hábito, né? Hábito é hábito, né? Você não vai querer mudar um hábito com 35, 40 anos, que é muito mais difícil. Então, a gente vem de uma cultura um pouco errada, né? E eu até uso esse exemplo, né? O pessoal da geração anterior, eles tinham a imagem de que o gordinho é que era bonito, né? O gordo é bonito, né? Então, acabava incentivando isso. E depois vem, né, a mulher, principalmente a menina adolescente, depois já pode começar, né, com o seu ciclo menstrual. É muito comum as meninas terem ciclos anovulatórios nas extremidades da vida. As mulheres têm um ciclo que a gente chama de anovulatório. O que é? Começa a falhar a ovulação. Então é muito comum você perceber as meninas assim com 12, 13, 14 anos queixar muito de ciclo irregular, ciclo bagunçado, fica 3 meses sem menstruar, depois menstrua muito. E isso acontece muito também lá no climatério, com 45, 48, 50 e poucos, o ciclo começa a ficar um pouco irregular. Por quê? Grosseiramente, a mulher tem 2 fases do ciclo. Tem a fase primeira etapa, que é a produção mais estrogênica, que é a produção do estrógeno, né? Ele faz uma série de funções no organismo. E quando a menina, ou a mulher climatérica, ela não tem a segunda fase, que é a pós-ovulação, ela não tem a descarga hormonal que precisava, não conseguia menstruar. Então, começa a irregularidade de ciclo, que é muito comum nos adolescentes, né? E geralmente vai no ginecologista, às vezes passa um anticoncepcional, que é muito ruim, eu sou bem contra anticoncepcional, principalmente os orais. E depois vem a próxima fase, que é a fase do menacne, né? Que a mulher já começa com a fase da idade reprodutiva dela, que aí já vai, geralmente, né, de 18, 20 anos, que vai até a fase do climatério, que é até os 45, 50 anos, né? E aí tem todo aquele controle que elas têm que fazer, né? Que é o controle citológico, né, do colo do útero, que é feita a prevenção do HPV, que é o papiloma vírus humano, né? Que é o precursor, ele é um causador do câncer do colo uterino, né? A gente consegue subdividir ele em tipos, né? O 18, 21, quais são os mais agressivos, quais que não são. A determinada idade já começa a mamografia. Eu sempre faço a pesquisa hormonal nesse período, porque não é simples assim, tem cada paciente de um jeito, não é só preventiva, a mamografia. Às vezes você tem que fazer algumas pesquisas hormonais, de tireoide, suprarrenal, e todos os nutrientes de uma forma geral, porque a mulher é muito suscetível, a mulher está muito preocupada com o cabelo, a mulher está muito preocupada com a textura da pele, a mulher está muito preocupada com N coisas que a incomodam, né? Acne no rosto, que pode ser desequilíbrio hormonal. Aqueles 70 exames que vocês pedem, né? 67, 70. Mas isso é engraçado, porque o pior é que tem hora que eu olho para aqui e falo, onde que eu consigo tirar? Eu vou tentar tirar, mas hoje eu já falo com os pacientes o seguinte, onde que sua operadora de saúde não cobrir, fica tranquilo, não faça. Não precisa pagar, não precisa pagar por isso. Eu falo com todas, mas acontece o seguinte, eu vou te dar um exemplo claro, porque a farmácia, a indústria farmacêutica, ela não consegue individualizar o paciente, né? Então ela coloca ali, vou te dar um exemplo, Pantogar para cabelo. Então todo mundo acha que vai tomar aquilo que vai resolver. Então o paciente, eu vou tomar o Centrum, tudo ali vai estar ali dentro que eu preciso, né? Não precisa ir no médico não, já tomo o Centrum. É assim que eles falam. Porque, na verdade, outro dia eu até fiz uma live com a minha cunhada, ela me perguntou sobre o Centrum, eu falei que era um monte de nada, porque, na verdade, estão todos ali, mas todos em doses que não são terapêuticas, né? Então, a gente tem que pesquisar, porque não tem outro jeito. Então, você pesquisa uma deficiência de uma substância, depois, na hora que você vai ver, o paciente tem uma anemia causada por uma baixa de ferritina, que causa queda de cabelo, e, na verdade, no Pantogar não tem o ferro que precisa, o cobre, o zinco... Aí vem o ácido pantoténico, aí vem o arsenal todo. Mas, às vezes a gente tem que pedir mais, né? Mas a gente tenta reduzir o máximo que pode. Eu já estou acostumada a fazer 70. Mas tem que fazer, eu acho que é importante. E eu sempre oriento ela e explico o porquê de cada um, sabe? Então, se o paciente tem aqui uma determinada queixa, eu tento direcionar os exames mais para essa área. Se não, tento mais prestar. Mas isso também não são exames que cada vez que a paciente vai, ele precisa fazer. O paciente faz isso uma vez, depois vai fazer uma a cada 3, 4, 5 anos. Depois a gente só monitora aqueles que estavam fora da curva de padrão, né? Exato,
Não precisa fazer todos o tempo inteiro, mas essa é uma Não. forma que você consegue, com o resultado dos exames, avaliar a pessoa em um todo, certo? Sim, sim. Eu penso o seguinte, é lógico que a gente não pode fazer isso numa medicina em massa, porque senão não tem nem estrutura para bancar isso, né? Com certeza. Então a gente não tem nem estrutura financeira de operadora de saúde nem nada. Mas, dentro do possível, de um paciente que está bem debilitado, obviamente que se você puder fazer exames, eu acho que, né? É lógico que dentro da literatura, o que preconiza e tal, eu acho que não devemos abrir mão, não, né? É bacana, é isso mesmo. E você falou aí de anticoncepcional. Uhum. Você acha que o DIU é o melhor? Ou o injetável, o oral, você já falou que não é É, legal, né? é. O que você acha de anticoncepcional aí? Eu sou totalmente contra anticoncepcional, principalmente na forma oral, mas tem situações, você perguntar assim, você nunca passa? Tem situações que são difíceis você não passar. Por exemplo, você pega uma, eu vou falar para você a grosso modo, por exemplo, DIU. O DIU é um dispositivo, ele chama DIU, D-I-U, dispositivo intrauterino, que agora já se chama como SIU, Sistema Intrauterino. Então, eu sou muito a favor do DIU, mas pacientes que às vezes não têm uma vida sexual com um parceiro, não tem uma estabilidade de relacionamento, o DIU pode causar em pacientes que têm mais de um parceiro, uma vida um pouco mais nesse sentido, ele pode causar infecções uterinas, porque o DIU ele acaba comunicando com a cordinha, ele acaba comunicando o meio vaginal com o meio lá de dentro do útero, ele acaba sendo um É veículo. verdade. Então, você acaba botando depois algum caso de endometrites, que vão dando infecções dentro do útero, que depois pode tornar a vida reprodutiva dessa menina mais para frente. Então, às vezes, no adolescente, quando você... É a única forma que, às vezes, você tem à mão para impedir uma gravidez indesejada, né? Inclusive, a pílula, esse mês, agora 18 de agosto, ela foi lançada em 18 de agosto de 1960, ela faz 60 anos esse mês. Então, você vê que quanto que gente que ela já tirou, já ajudou, né? A mulher passou a poder ter controle do corpo dela, porque antigamente ela não tinha controle nem do corpo dela, né? Tinha 15, Exato. 18, 20 filhos, né? Isso. Mas o que acontece é que o anticoncepcional, principalmente a forma oral, depois a gente pode até falar um pouquinho na reposição hormonal lá na frente, que ele é feito de urina de égua prenha, o que as mulheres tomam é disso, né? Porque as mulheres fazem reposição. Depois eu posso explicar um pouquinho mais. Então, o anticoncepcional oral, ele tem a primeira passagem dele, metabolização dele hepática. Então, ele aumenta os fatores de coagulação sanguínea, certo? Então, você já deve ter ouvido falar assim, anticoncepcional causa trombose, anticoncepcional causa AVC. Então, ele fica mais hipercoagulado o sangue da pessoa. Ele aumenta triglicérides demais. Anticoncepcional, ele aumenta uma proteína que chama SHBG, que ela diminui bastante o libido, sabe? Bastante o libido. Isso aí eu sabia. Então, eu não gosto mesmo, sabe? Assim, a não ser que sejam casos que a gente vê que se a pessoa não for tomar, ela vai correr o risco de gravidez. E dentro do possível, eu tento usar o injetável, porque ele tira a via de metabolização hepática, sabe? Ele já cai direto, vamos dizer, na corrente sanguínea, sabe? Mas, é o que eu estou te falando, a gente nem sempre consegue fazer o padrão ouro que a gente gosta em virtude da situação que o paciente está, né? Mas deles todos eu prefiro o DIU. E hoje em dia nós temos vários tipos de DIU. Nós temos DIU de cobre de vários formatos e tamanhos. Nós temos DIU mini, nós temos DIU de cobre de formatos diferentes. Depois lançaram o Mirena, que é uma progesterona de uma dose um pouquinho maior. Agora já lançaram o Cailina. Para quem tem efeito colateral com Mirena, às vezes o Mirena pode dar alguns efeitos sistêmicos de absorção hormonal. A gente já lançaram o Cailina, que ele tem 20 miligramas, 20 microgramas de progesterona. Então, assim, dá para você trabalhar bem. Entendeu? Doutor Guilherme, está tendo umas perguntas aqui. Acho que a doutora Karina está querendo saber o que você acha da menopausa aos 40. Se é normal. Isso aí é nós temos primeiro, existe primeiro tem que fazer uma definição conceitual. Quando um paciente chega, porque menopausa, ela significa por si só, parada da menstruação. O nome menopausa é menstruação, pausa, parada. Então, se a pessoa parou de menstruar, ela está na menopausa. Outra coisa é o climatério. O climatério
É o conjunto de sinais e sintomas, vamos dizer assim, que ela pode ter secura vaginal, pode ter irritabilidade, retenção de líquido, queda de libido, queda de cabelo, irritabilidade. Então, o hormônio vai dar uma série de sintomas que chama climatério. A menopausa pode ser um deles. Então, se ela parou de menstruar aos 40 anos e não tem sintoma climatérico, primeiro a gente tem que ver se isso é uma menopausa climatérica. Senão, tem outros fatores que podem cortar a menstruação. Né? Tireoide pode cortar a menstruação, alterações de algumas gonadotrofinas, algumas substâncias circulantes podem causar a parada da menstruação, aumento de uma substância chamada prolactina também pode dar, mas não é comum parar de menstruar aos 40 anos. Geralmente isso é mais no final dos anos 40, dos 40 anos. E aos 36, pior ainda, né? Mas a gente pega menopausa mesmo, assim, a parada menstrual, climatérica mesmo, e confirmada com as dosagens dos marcadores, sabe? Hormonais. Uhum. Eu tinha essa pergunta para te fazer, que era exatamente isso aí. Tava aqui, o que é o climatério? Você acabou falando, né? E qual que é a diferença do climatério para a menopausa? Basicamente isso que eu te falei, né? Porque o climatério é um conjunto, né? Geralmente são sintomas vasomotores, sabe? Onda de calor. Começa geralmente com aqueles fogachos, né? Principalmente noturnos. Ou a mulher começa com infecções urinárias de repetição, porque o epitélio da vagina fica muito seco, ele fica mais suscetível a cistites. Então, às vezes a queixa não é de repetição e minha menstruação está um pouquinho falhando, a gente as dosagens. Então, pode ter N manifestações, mas as manifestações do climatério mais comuns são pode ser junto com a falta da menstruação, que é a menopausa, né? E aí vem alteração do sono, a massa muscular também cai bastante com a baixa hormonal. Ela cai bastante a massa muscular. E secura vaginal, irritabilidade, basicamente é isso. Tá falhando um pouquinho aí. A sua internet parece que não voltou. Oi, tá rodando Melhorou? a sua. Tá voltando. Continua, deixa eu ouvir, vamos ver. Guilherme, tá ouvindo? Tá me ouvindo? Guilherme, tá ouvindo? Sei. Saiu. Deu certinho? Melhorou? Voltou. Melhorou? Agora Melhorou? Tô no lugar que o sinal é Agora bom. tô te ouvindo. Beleza. A gente estava falando sobre o climatério, né? Climatério. Mas aí encerramos, né? Tem mais alguma coisa que você quer colocar aí? Não, basicamente isso, né? Então, e depois vem a reposição hormonal, né? Que eu sou a favor, né? É lógico que tem que ter critérios para isso, né? É muito controverso, muitas pacientes às vezes colocam que causa câncer, que pode causar câncer, mas temos que fazer os trabalhos, a gente tem que seguir os que nós temos disponível à mão, né? Então, os trabalhos, eles contraindicam se a paciente já está com câncer em atividade, que não deve repor, condições, obviamente, né? Condições técnicas para isso. Mas eu sou muito a favor, porque a qualidade de vida da pessoa é outra, sabe? É outra qualidade de vida. Eu concordo com você também. Eu acho que a qualidade de vida é outra. E acontece que a gente, 50 anos hoje, nós estamos muito novas, né? Então, assim,
eu acho que é importantíssima a reposição. Tem pessoas que Uhum. casam de novo aos 50, constitui família, né? E precisa da gente. E não é só pelo o lado sexual da história. É os músculos, é a pele, é toda essa questão, né? De cabelo, de tudo. É importante você repor para você ter o que você tinha quando nova, não é isso? É isso mesmo. Tem uma frase. A gente envelhece porque os hormônios acabam, os hormônios acabam porque a gente envelhece, né? Então, eu acho que é a primeira hipótese, sabe? Porque se a gente fizer uma reposição hormonal bem feita, principalmente os hormônios que devem ser usados, que a gente usar a mesma composição, sabe? Do nosso. Uhum. Falhou de novo. Deu uma cortada, né? É, deu uma cortada de novo. Mas pode E falar, agora, tá deu? ouvindo? Melhorou? Não, voltou. Tá bom. Ainda nada? Tá. Mas tá dando? Hã? Nada? Não, tô ouvindo, não. Saiu de novo. Deus, Gilene? Deus, Voltou. Gilene. Voltou? Voltou. Voltou. Você tá É no engraçado. 4G? Tô no 4G ou no Wi-Fi, pra mim pega os dois, e o sinal aqui pra mim tá É. cheio, engraçado. Também tô com sinal cheio, não sei por que tá falhando, não. Mas vamos lá. Tem outra história que essa pandemia tá fazendo aí, né? As pessoas nessa pandemia estão bebendo mais, né? Então, o que você acha? Você acha que a bebida realmente engorda mesmo? É Olha, não verdade tem, isso? não tem dúvida, né? Porque a bebida engorda bastante, né? Pra você ter ideia, cada grama de álcool, ela tem 7 calorias, cada grama. Se você pegar aqui uma latinha de Nossa. cerveja, tem em torno de 12 gramas, nós estamos falando em torno de 90 quilocalorias, né? Isso de álcool, né? Contando que a cerveja ainda tem o carboidrato, que é o trigo ali, né? Então isso aí deve passar de bastante disso, né? Com certeza. E o álcool também ele não restringe só o que você está ingerindo, né? O álcool o pessoal esquece, acha assim, ele conta aquela quantidade de caloria que ele bebeu ali, só que é o seguinte, a pessoa, quando está bebendo, ela não consegue seguir um padrão alimentar correto, né? Já Não. começa por aí. E ela esquece que repercute no dia seguinte, porque aquela disposição que ela acordaria cedo para fazer uma atividade física, uma caminhada, um exercício, com dor de Acabou. cabeça você não vai fazer, né? Com certeza. E vai acordar mais tarde. Então é um efeito que vai só se aumentando, vai só piorando. Então assim, a questão não é parar de beber para quem gosta, mas a questão é tentar o mais moderado possível. O problema é que a pessoa às vezes, ou na grande maioria das vezes, acaba colocando toda a sua as suas fraquezas e tudo na bebida, né? Então acaba exagerando como um Mas, método de fuga, né? Usando como uma muleta de vida. é. E os benefícios do vinho, que normalmente fala que o vinho tinto tem benefícios. O que você acha? O vinho é muito excelente. O vinho é o transreveratrol, que é um antioxidante, vinhos são excelentes. A questão é que eu falei, a questão é a pessoa ter disciplina de conseguir estar e tomar uma taça de vinho por dia, né? Sem exagerar, né? Que a maioria não consegue. Então, tudo na vida é disciplina, né? É, disciplina. Então, tomar um Reverastrol mesmo, né? Tá falhando. Oi, eu não ouvi o que você falou. Tá ouvindo?
Tá falando de Você novo? tá me ouvindo? Perfeito. Eu que não... Deu uma falhada aí também, não te ouvi direito, não. Você ia falar do vinho, você tem que ter cuidado para tomar, né? Tem que saber tomar É, uma taça. Agora, tomar uma taça é difícil. não é? É, É, por isso que é bom você beber só escolher um dia da semana e tomar 2 tacinhas, né? Tá bom, 2. compra aquelas garrafinhas de 375 ml que ela já, você fala que tomou uma garrafa, já tá ótimo. Tá certo. Deixa eu te falar outra coisa aqui. Obesidade, já que nós estamos falando da obesidade, é só Uhum. questão de genética? Não, a obesidade é uma questão multifatorial, né? Hoje em dia já se sabe que mais de 60% da obesidade, a causa dela é o hábito de vida que a gente tem, né? Os outros 40 estariam divididos aí entre genética, entre o meio ambiente que você está inserido, Peraí, quantos por cento saúde você falou? mental. Quantos Mais por de cento? 60% é seu estilo de vida que você leva. Mais de 60%. Ah, tá. 60% estilo de vida. E o resto? Mais de 60%, o resto é distribuído entre genética, o meio ambiente que você está inserido. Aí vem a saúde mental também, que hoje é uma verdade, né? É. Ansiedade e tudo mais, né? Você acaba Mas comendo porque tá ansiosa, reportagem né? aí, hoje saiu uma reportagem de um estudo mostrando que os obesos têm 4. O estudo foi muito bem feito, afastaram todas as comorbidades, né, que o paciente poderia ter, diabetes, hipertensão e outras, e viram que a taxa de letalidade, a taxa de morte, não é taxa de ação, não é outra taxa de efetiva letalidade. Os pacientes obesos são 4 vezes mais propensos à letalidade, independente da idade. Guilherme. Pô, que Oi. pena, viu? Eu acho que é o seu que está falhando, Gislene. Hã? Eu tô com o sinal cheio. Você tá me ouvindo? Oi. Tô. O Tô meu te ouvindo. Você está sinal me aqui ouvindo? tá... Falhou na hora que você falou que é 4 vezes... Tá me ouvindo agora? Perfeito? Tô. Aí alguém tá falando que o som aqui tá ruim. Não, Tá mas me eu tô ouvindo? ouvindo. Você tá Eu me tô ouvindo? ouvindo. Perfeito? Tá Tô, me ouvindo perfeito? Tá, né? tô. A Ana Paula tá falando aí que é o seu... Você tava Então, falando do... hoje saiu uma reportagem, Vai falar, repete aí. hoje saiu uma reportagem de um estudo muito bem feito, com grande número de pacientes, eles afastando as causas, as comorbidades, né? E a incidência de letalidade mesmo, é óbito, né? Eles são 4 vezes maior, Ah, independente da idade. Então, assim, não é paciente, não. É paciente independente da idade, 4 vezes maior. Ou seja, hoje a obesidade, ela é para praticamente todas as... O pessoal, às vezes, confunde muito, parecendo que o pessoal está procurando, está com doente alimentar, está procurando corpo de artista, ficar magrelo. Isso não é, isso é transtorno alimentar, isso é outra coisa, né? Isso são as bulímicas, as anoréticas, ou o pessoal que tem um corpo muito bombado de academia, ou a ortorexia, que é comer muito certinho e tal. Mas não é isso. Nós, afastando os transtornos alimentares, o que está acontecendo é que o pessoal tem que procurar sim, né? Não é por, deixa ele, porque ele está com sobrepeso, é normal. Não, não é normal. Isso é um paciente inflamado, um obeso. Se você for dosar as ocitocinas pró-inflamatórias deles, inclusive são esses exames que às vezes eu falo com o paciente, convém não couve, que são a é importante. interleucina 6, interleucina 10, necrose tumoral alfa, isso tudo você é técnica no exame. Se o paciente quiser fazer mesmo, você vai mostrar lá, você está com as citocinas inflamatórias lá em cima. Mas isso é porque o paciente, não é porque é bonito, que não é porque a sociedade quer, é porque o paciente está mal. Reflete no exame. Então, o paciente que está com sobrepeso, ele reflete, é inquestionável, né? Com certeza.
Mas eu acho que uma das maiores causas da obesidade é a ansiedade e a má alimentação, né? Porque a ansiedade você acaba comendo muito. E aí, se você está ansioso, você não vai alimentar bem, porque você não vai procurar nutricionista, não consegue malhar. E aí vira um ciclo, né? É. Cada paciente ele tem você tem que fazer uma pesquisa de uma forma diferente. Então, se o paciente está com a dieta ruim, mas porque não faz atividade física, porque ele está desanimado. Então, às vezes, é preferível você pensar que ele está desanimado, para ver se ele consegue fazer uma atividade física, para dieta, às vezes, ser lá no final. Porque um paciente que está com hipotireoidismo, um paciente que está com os seus hormônios todos equilibrados, anêmico, e você fala, você tem que ir para academia todo dia. Ele vai falar, olha, eu fui 3 dias, quase morri, não quero voltar naquilo. Então, você tem que primeiro ver a pesquisa toda. Eu até falo com os pacientes, tem uma dica muito simples para os pacientes, principalmente do sexo feminino, que é mais comum, ver se tem algum grau de hipotireoidismo, fazer medir a temperatura matinal. A primeira coisa que ela faz na parte da manhã, antes de levantar da cama. Ela pega o termômetro, pode colocar no oral, na axila, e anota durante 5 dias seguidos. Se ela tiver a média menor que 36 graus, todos os dias, praticamente a maioria, a gente pode começar a fazer a investigação completa da tireoide. E é muito comum a gente pegar isso, sabe? Melhorando o contexto. Melhorar no contexto. E, geralmente você melhorando, às vezes, um contexto, por exemplo, dando um pouco mais de energia para o paciente, descobrindo por que o paciente está desanimado. Um paciente que não dorme bem é um paciente que não vai conseguir dar sequência. Então, é o que você falou, se a saúde mental não estiver boa, né, ele não vai conseguir dar sequência nisso. E outro fator é exatamente o que você falou, né, aliado a uma dieta muito ruim. Né? Na verdade, quando você tá gordo, eu acho que, não sei, você vai me falar se é o certo. O correto, se você quer emagrecer, primeiro é saber o que está acontecendo com o seu corpo, né? Ir no médico e fazer os exames, todos os exames, né? Aí você consegue... Todo lugar que eu ouço, que eu passo, a gente ouve isso, né? Ah, não, para mim eu já sei que funciona, é só eu fazer uma low carb que eu emagreço. Ah, para mim é só eu fazer isso que eu emagreço. Beleza, mas o que adianta que daqui a 3, 4 meses está tudo de novo? Né? Então, tem que saber qual que é a causa, né? Com certeza. Eu acho que tem que ser sempre regular para você ter um resultado. Não pode fazer, eu acho que não deve fazer nada assim exagerado. Estão me perguntando aqui, a Flávia está perguntando, o que você acha do jejum intermitente? Está muito na moda, isso é bom? Ou eu acho que não é? O que você acha? Boa pergunta da Flávia. O jejum intermitente, a dieta do jejum intermitente, a dieta de restrição calórica, ou seja, comer menos, ele está muito relacionado com o aumento da sobrevida, ou seja, longevidade. Isso já os estudos comprovam isso. Então, em termos de longevidade, o jejum intermitente ele é muito bom nesse contexto, com uma dieta de baixa caloria. O jejum intermitente é bom para um paciente que já está bem equilibrado do ponto de vista nutricional. É um paciente que tem que estar bem preparado previamente, já tem que ter treinado para fazer o jejum intermitente. Por quê? O paciente, por exemplo, que tem compulsão alimentar, principalmente noturna, se você deixa o paciente muito tempo em jejum, na hora que ele sai do jejum, ele sai devorando tudo que tem pela frente e perde o jejum. Então ele vem com a fome, porque a compulsão dele é muito grande. Então o jejum intermitente ele é bom, mas desde que o paciente já vem começando, eu gosto muito de fazer uma dieta hipocalórica antes, 30, 60 dias, o paciente vai acostumando a comer menos um pouco, e depois, se o paciente quiser fazer o jejum intermitente, eu explico para eles, eu explico todos os benefícios, tudo que pode. O paciente geralmente ele fica alguns tempos com hipoglicemia, pode acontecer, paciente diabético não pode fazer, idoso tem que tomar muito cuidado também. Então a gente explica o seguinte, quer fazer? Vamos. Então nós vamos começar
Paula, o paciente pode começar fazendo 12 horas noturno, aproveitando o sono. Então ele pode começar 8 horas da noite, faz até 8 horas da manhã, já aproveitando o sono. Depois a gente começa a prolongar um pouquinho. Pode fazer um protocolo 16/8. O paciente fica 16 horas de jejum e 8 horas. Né? Eu gosto, às vezes, de fazer porque eu me sinto bem. Então eu faço 2 jejuns de 24 horas por semana, segunda e quinta. Então eu fico 24 horas só com água e chá, mas tem que estar preparado para isso. Não aconselho ninguém fazer, porque senão depois se sente mal, sente tonteira. Mas eu gosto porque quando você tem uma dieta, isso é uma dieta cetogênica, você acaba fazendo uma dieta cetogênica, né? O que é dieta cetogênica? Quando você come muito pouco carboidrato, você tem produção das cetonas, você produz corpos cetônicos. E os corpos cetônicos a nível cerebral são excelentes. Então o paciente tem uma função cognitiva melhor, melhora a memória, melhora a disposição, mas é o que eu estou falando, que dependendo do local, da hora que ele faz atividade física, ele está num jejum, uma atividade extenuante, ele vai passar muito mal. Então tem que ser um caso bem acompanhado, fazer, e gradativamente, certo? Paciente diabético deve fazer, tem que tomar muito cuidado. Gestante não deve fazer. Adolescente também tem que tomar muito cuidado. Não deve fazer. Mas é um método, até uma estratégia boa. A dieta cetogênica, a gente não come carboidrato. Isso, para mim, é o mais difícil que tem, né? Porque seria a melhor dieta. Pode falar. Eu ia te falar o seguinte, você deve fazer uma fase, um tempo, você faz uma dieta cetogênica 60 dias, 30 dias, mas você não pode fazer o resto da vida, né? Ou não deve fazer, ou deve, né? Isso não é um padrão de vida. Só que é bacana da cetogênica é o seguinte, é que você começa a ter um nível parece que sua cabeça fica um pouco mais sintonizada, você fica um pouco mais ativo, sabe? Então, isso é a mesma filosofia lá da dieta paleolítica, que os homens lá só comiam carne, né? Não comiam carboidratos, ficavam muito tempo em jejum, só comia de novo quando ia caçar. Então os homens às vezes ficavam 2, 3 dias em jejum, era um jejum intermitente que eles já faziam, né, na dieta paleolítica antiga, né? Que hoje alguns até fazem a dieta paleo, mas eu não tenho receitinha pronta para cada paciente, sabe? Porque fala, não, faz isso, mas pô, você não sabe se o paciente, como é que é a atividade física dele. Se ele é um paciente que toma alimentar, você tira do jejum intermitente, ele compensa num doce à noite, deu todo o jejum para trás. Então, tem que ser um paciente bem específico, sabe? Mas é um método muito bom, Eu já tentei fazer um dia, não consegui. Até meio-dia, né? Dormir, mas eu faço ginástica, jogo tênis e faço ginástica. E ficar até meio-dia sem comer, deu dor de cabeça, fiquei tonta, passei mal. Assim, me senti mal. Achei que era muito sacrifício para, assim, se eu não sou obesa, se não tem necessidade, né? Assim, né, se é por causa de uma doença, tudo bem. Mas se é só no caso da cetogênica, não seria só estética, né? Seria saúde, né? Porque você está falando aí que te dá mais energia e... O problema é que o ser humano quer resultado a curto prazo, né? Às vezes eu vejo assim, projeto verão, emagreça não sei quantos quilos para janeiro, né? Poxa, não existe isso, né? A gente só tem uma forma de tudo que a gente fala, só tem 2 formas de você perder peso, é balanço calórico, você consumir menos, né? Obviamente que aí o médico pode ajudar no vista metabólico, hormonal, esse processo, né? E tomar em hábito. Não tem outros. Não vamos inventar a roda, né? É um negócio consumir menos que gasta, né? E aliado a isso, que transformar em hábito, porque não adianta, senão você vai ter ganho de peso posterior e você tem que criar aquilo como hábito. Então, quer comer um doce? Tá, vamos comer uma quantidade que deve, o doce tal, no dia tal, né? Eu até outro dia estava conversando com a minha cunhada Lorena, nós estávamos discutindo isso, como as pessoas fazem gestão de tudo na vida, né? Vai na empresa,
sabe a escala de pagamento, sabe como faz aquilo, tudo perfeito para dar certo. Mas com a gente mesmo faz perfeito para dar errado. Né? Então faz tudo errado, não tem planejamento. Poxa, tem que comer tal hora, come isso, com isso, com isso. Pô, dá para cumprir? Dá. Beleza. Faz isso. Pô, você quer tomar sua cerveja hoje? Pode tomar assim, assado. Ah, mas minha vida vai ficar metódica demais. Mas você pode. Qualquer exemplo da nossa vida é assim. Você não faz com um padrão, dá errado. Né? Mas não precisa, não é. Um tal de eu mereço, né? Isso aí. A pessoa vem a fase da recompensa, né? A pessoa quer a recompensa pelo que ela faz. Eu né? mereço. E os carboidratos... Já trabalhei demais essa semana, preciso beber, comer. Isso. Pronto. E a pessoa descarrega, às vezes, na comida, né? Onde que ela vai ter essa saciedade. Principalmente nos carboidratos, que na verdade vão virar açúcar. Né? Então, quando a pessoa, às vezes, come doce... O carboidrato, né? Ou o doce já pronto mesmo, mas o carboidrato também que vai virar, lógico. Você acabou de falar aí, mas carboidrato é tão bom. É bom, lógico, porque ele vai virar neurotransmissores do prazer, né? Então você vai chegar, vai ter uma sensação de bem-estar. Tem gente que cura ansiedade com doce, né? Então é um remédio, né? Então cada um tem uma estratégia. Uma perguntinha rápida aqui, porque nós estamos quase no final. Você é a favor da dieta cetogênica e acha que deve, se conseguir, o ideal é fazer o tempo todo? Não comer carboidrato? Olha, eu só restringi o máximo o consumo de carboidrato. Isso sim. Aí não precisa ser zero carb, até porque zero carb. Se você comer uma fruta, ela tem carboidrato. Né? Se você comer vários alimentos, ele vai ter nem que sejam... Mas que é uma metodologia de vida interessante. Faz muito bem para a saúde, né? Faz muito bem para a saúde, sim, né? Mas tem que saber, né? Tem que saber fazer, porque é aquilo que eu estou te falando. Tem que ter acompanhamento, vira dieta da moda, como sempre. Tem que ter acompanhamento para não passar mal. Vou fazer um comentário aqui. Lá no seu Instagram tem um post sobre os 5 melhores alimentos, né? Que parecem mais saudáveis. E um deles é o peito de peru. Eu fiquei surpresa com isso. Você pode me explicar? Isso aí é surpresa mesmo, viu? Porque aqui em casa não compra, não entra. Na verdade, a gente é refém da indústria alimentícia, né? 90% do que a gente acha que é saudável, na verdade, não é. Né? Produto bom é aquele que você desembala o mínimo possível. Certo? O menos possível. O menos possível. Então, o peito de peru, todos os embutidos, de uma forma geral, presuntos, então eles são muito ricos em nitritos ou sulfitos, que são produtos cancerígenos. Né? Então, eles são ricos nessas substâncias. E por aí nós vamos, tem muitos, né? Aí a indústria farmacêutica ela cria estratégias para te enganar, esse pão de forma light. Na verdade, é uma Coca-Cola. Vou pegar um exemplo da Coca-Cola, que ele é muito bom. Coca-Cola, o que é? É uma substância que tem um extrato ali, né? Com caramelo, com refrigerante de cola e tal. Aí enche de produto químico. Aí vem ácido fosfórico, vem acidulante, vem estabilizante, e taca açúcar. Então eu estou te vendendo uma bomba química com açúcar. Aí fala, não, mas isso aí é muito ruim. Aí ela vai, tira e fala assim, eu tirei o açúcar para ficar zero, agora é saudável. Então você toma só a bomba química pura. Entendeu? Então, na verdade, usam estratégias para enganar. Né? E não, né, granola, que é a granola, tal. Granola é altamente calórico, porque é muito carboidrato, algumas calóricas, tem que ser algumas granolas específicas. Barra de cereal, e barra de cereal que virou coisa fit, né? A pessoa, como eu falo, eu comi 5 barras de cereal porque é saudável. Né? Não tem nexo nenhum. Barra de cereais é em último caso. Você está num lugar que você não tem jeito de comer, você não pode ficar sem comer, aí você tem ali uma reserva para usar em último caso as barras de cereais. Isso que eu aprendi, né? Acho que tá certo, né? Exatamente. Então, assim, tem...
É isso mesmo. Então, assim, o pessoal, a indústria alimentícia, ela é feita para isso, né? As embalagens de comer, E o peito de peru? e realmente, mesma coisa, aqueles substâncias, né, que são os nitratos, nitritos, sulfitos, que são produtos cancerígenos, não são bons. Então, os embutidos, de uma forma geral, entendeu? A não ser que você come o filé de peito de peru, aí é diferente. Não aquele que eles amassam tudo, compactam, põem num plástico com cheio de conservante, né? Aí não tem jeito, né? E por último, doutor Guilherme, me fala assim, o que você acha dessa... Você já até falou um pouquinho, né? Mas qual que seria a melhor forma de reposição hormonal? Ao seu ponto de vista aí, o que você acha disso? Vai nas mulheres climatéricas já. As melhores É. formas, a melhor forma é a via de gel, que é o gel transdérmico, que a pessoa pode passar na pele, ou Hum, os implantes intradérmicos, ou os implantes que a gente usa intradérmicos. De todos, prefiro o implante, porque o gel, a do paciente às vezes não é tão boa. O paciente cansa depois de ficar passando gel todo dia, tem que passar numa área desprovida de pelo várias vezes ao dia. O implante, ele não costuma dar oscilações na biodisponibilidade dele. Ele sempre está constante, o paciente faz uma aplicação a cada 6 meses, é bem tranquilo, é subdérmico. Os resultados são bem melhores. São hormônios isomoleculares. O que é isso? Isomolecular é que tem a mesma forma que a gente precisa. É como se fosse um conceito da chave da fechadura. É como se eles entendem perfeitamente. Os sintéticos que a gente tem aí, principalmente os orais, não têm a mesma forma molecular do que a gente precisa. É o que eu falei no início. Eles são feitos com urina de égua. Às vezes, se você pesquisar na internet, você vai ver. Os animais são feitos com maltrato para extrair isso, sabe? E isso era muito usado com estrógenos conjugados, que era o Premarin, foi usado em um tempo. Depois passou-se para a forma do etilioestradiol, estradiol. Você pode ver várias caixinhas de reposição hormonal. Vem lá, estradiol, pode ser o valerato, mas são sintéticos. Vai passar pelo fígado. Você lembra de tudo aquilo que eu falei do anticoncepcional lá no fígado? Que ele vai aumentar. uhum. Diminui libido, certo? Além disso, esses hormônios, ele ainda converte, o estradiol ainda converte estrona, que é uma forma mais ineficiente ainda. Ou seja, reposição hormonal, quando bem indicada, para ter níveis fisiológicos, não para ter nada fora do padrão do corpo metabólico, do padrão metabólico, melhora a via de gel transdérmica. E da transdérmica a gente tem que tomar cuidado com a mercantilização da medicina, né? Que agora é chip da beleza, usam nomenclaturas comerciais que não são adequadas, né? Principalmente o uso da gestrinona, que o pessoal está querendo, as mulheres querem para ficar muito com um aumento da massa muscular. A gestrinona ela tem indicação muito específica. E está no mercado aí como chip da beleza para vender. Não é ninguém, mas eu acho que tem que ser muito bem indicado, né? Porque os efeitos colaterais às vezes são ruins, né? O gel eu acho que é uma excelente opção de hormônio. Agora esse outro que você falou que é intradérmico, que você faz de 6 em 6 meses, eu não conheço. Mas também você tem que ir lá, é uma injeção, você coloca, como é que funciona? Ele tem um catéterzinho que você introduz debaixo da pele, ele tem uns pelletzinhos. Ele tem uns do tamanho de um grão de arroz. Aí se a gente já calcula, fala, ó, tem 3 de estradiol, 1 de testosterona, até testosterona para a mulher que precisa, a gente pode colocar, que é muito melhor. Que ótimo. Guilherme, que pena, tá acabando a nossa live. Muito boa. Passa rápido. Adorei falar com você, foi um prazer. O assunto é muito bom, a gente poderia ficar aqui mais uma hora, que teríamos assunto, né? Se a gente ficasse aqui mais uma hora, não ia faltar assunto. Com certeza que tem. Mas nós vamos marcar uma próxima. Você escolhe aí um tema bacana. Vamos sim. Pra gente falar mais, todos vão gostar, tá bom? Muito obrigada, gente, a todos os nossos seguidores aí que estão nos assistindo. Muito obrigada pelo carinho, tá bom? Infelizmente, temos que nos despedir porque tá acabando.
Muito obrigada, Guilherme. Tudo de bom para Tá você. joia, eu que te agradeço, tá bom? Tá joia. Obrigada. Boa, aqui tem que